E aí a gente sabe, quando você empreende, você tem que ser muito rápido, muito veloz, ainda mais em tecnologia. Agora você ter pessoas que vão começar a replicar o que você está fazendo, isso é sucesso. Já criou uma jornada de sucesso e agora está ajudando outras a criarem também. Negócio em Jogo, podcast feito para você, empresário que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho. O sonho de ter um negócio de sucesso. E hoje temos aqui novamente quase que o nosso anfitrião já. Pedrão tá com a gente. E aí, galera? É a terceira vez, Pedrão, que tá com nós? É a terceira vez já. Tamo aí. Obrigado aí pelo convite, né? Casa, Sinal que não tô falando besteira, né? Estão me chamando ainda. Ei, o Pedro é aquele primo que chega em casa e abre a geladeira, rapaziada. Fique ligeiro aí. Cuidado aí. Pedrão, obrigado. Valeu, tá tamo com a junto. gente mais uma vez, em mais um episódio. Tenho certeza que o papo hoje vai ser de alto nível. Né? Acho que vai voar, hein? Ah, com certeza, né? Boa. E falando em voar, hoje temos o cara aqui que antes de iniciar o podcast, até eu abri meu coração aqui, fiz uma declaração de amor, porque nós somos casados, porque tá tudo bem resolvido, né? Tá, todo mundo tá resolvido. Mas o Wendel Favari, ele que é o cofundador da Conquer. Boa. Né? O cara foi capa da Forbes, estamos ali até no quadro dele ali, né? Olha lá, Fizemos uma foto ali, o cara não precisa nem falar, dispensa o currículo, não, capa da Forbes, ponto. Né? Então, meu irmão, muito obrigado. Mais uma vez você está aqui com a gente, cara. Seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa aqui. O papo é leve, o papo é descontraído. Né? Então, cara, obrigado mais uma vez. Você é uma inspiração para mim. Obrigado. Né? Como empreendedor, como pessoa, um cara realmente fora da curva. Eu tenho certeza que esse papo aí vai ser sensacional. Maravilha, obrigado pelo convite, obrigado Muito pela bom. honra de estar aqui com vocês. Porra. Obrigado também por essa foto aqui. Aqui me deixou até nervoso aqui, gente. Mas, enfim, para mim é sempre muito especial falar com empreendedores, né? Sei e vivo o desafio de empreender. A gente sabe que a gente precisa matar um leão por dia. Se fosse só um leão por dia, tava fácil, né? São 2, 3, 4, 5 por dia. Então, para mim é uma honra poder compartilhar, inspirar e contribuir de alguma forma para todos que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast. Show de bola. E o Wendel veio fazendo um trabalho incrível com a Conquer, realmente impactando mesmo o ensino, né? Eu acredito muito, cara, que a gente precisa olhar para o ensino. Né? Porque é dali que surge, cara, é ali que tá o futuro nosso, essa é real. Né? E a gente, às vezes, cara, é abandonado pelos poderes públicos, vamos dizer assim, ter alguém olhando para isso, cara, é sensacional. Perfeito. Eu sempre falo que o conhecimento é o passaporte para o nosso futuro, né? Se a gente se encontra hoje no ponto A e a gente quer chegar no ponto B ou C, o que vai fazer a gente chegar lá é o conhecimento, é a experiência, é o know-how. Então, eu tenho a honra de poder trabalhar com isso, de poder levar realmente transformação de vida para as pessoas através daquilo que eu acredito que é a nossa principal ferramenta, ou principal armamento, né, para a mudança de vida ou crescimento, que é o conhecimento. Sensacional. E, meu irmão, como que foi assim? Como que você teve esse insight, essa consciência que você tem hoje? Quando que foi isso? Pô, agora surgiu a Conquer. Hoje isso que você falou é a Conquer. Quando que isso surgiu? Como que caminhou para isso? A Conquer ela nasceu em 2016, mas a história da Conquer começa antes. Primeiro, eu fiz a faculdade de Direito, tá? Me formei em 2014, mas antes de me formar, eu já estava vivendo empreendedorismo através da minha esposa, né? Na época era namorada. Ela passou a vender cookies, cupcakes na faculdade para poder comprar uma roupa, para poder sair para jantar, enfim, por necessidade. E aquela montanha-russa de emoções de um empreendedor, eu comecei a achar bacana. Eu trabalhava numa empresa, uma marca muito conhecida, uma empresa de auditoria muito famosa, umas 4 Big Fours de auditoria. Trabalhava numa delas e estava crescendo, estava construindo uma carreira bem bacana, mas eu vi que aquilo não era o que estava pulsando, né, para o meu futuro. Eu queria um crescimento não tão linear, não tão previsível como um emprego tradicional podia me proporcionar. Eu queria algo no meu ritmo, eu tinha fome, tinha uma ambição de crescer, de mudar minha vida, enfim, crescer em resultados. E aí eu resolvi empreender junto com um amigo meu na faculdade, que também se tornou meu sócio depois na Conquer, que é o Sidney. A gente trocava muitas figurinhas na faculdade, a gente percebeu que a faculdade ali não estava alinhado com as nossas ambições, e a gente criou um aplicativo para restaurantes, por quilo à vontade, menu executivo, na época se chamava Almoça, e a gente pegou um mês de férias, do meu trabalho, o Sidney não estava trabalhando na época, a gente foi pra rua vender. Era 7h30, 8 horas da manhã, todos os dias, batendo no porta a porta de restaurantes. Nas ruas de Curitiba você me encontraria em 2014, 2015, 2016, batendo no porta a porta, gente, literalmente. E, poxa, muita portada na cara, muitos desafios e desconfortos, mas naquele mês a gente vendeu para 150 restaurantes, nossa solução. Foi bem intenso. Aí eu voltei de férias com coragem, pedi demissão, todo mundo achou maluco, né? Pô, você tá abrindo mão da faculdade de Direito, tá abrindo mão de trabalhar em um plano de carreira de uma das maiores empresas do mundo. Enfim,
fui empreender. Cara, e falar em tecnologia de aplicativo em 2014, cara, era outra... Era outro vibe nível. também, né? A gente tava Outra pegada, começando o mundo das startups ali. A gente tava sendo um dos pioneiros. Não tinha Rappi, não tinha... Acho que a iFood tava começando na época. Eu sei que não tinha ninguém focado no nicho dos restaurantes do almoço. Já tinha aplicativo de delivery ou aplicativo para janta. Delivery tava começando. Mas almoço a gente viu como um nicho, como um oceano azul. Tá? E correspondia a uma dor que a gente vivia, que é, poxa, restaurantes por quilo, quando você está num bairro diferente, numa localização diferente, você nunca sabe aonde almoçar. Né? Ou você acaba caindo sempre nos mesmos. E faltava uma visibilidade de um canal de comunicação desse perfil de restaurante com o seu público. E até um canal de relacionamento. Com o seu público mostrando o menu do dia, mostrando o preço do por quilo, o cardápio do menu executivo. Enfim, e aí nascemos e começamos o Almoça, foi 2014. A jornada, André, foi bem desafiadora, muitos altos e baixos, aí veio também a crise, né, da época do impeachment da Dilma. A gente sempre focando em crescimento, a gente chegou a levar o Almoça para 8 cidades no Brasil, contratando pessoas... eu lembro que na época a gente não tinha dinheiro, né? A gente começou muito pequeno, a gente contratava via representação comercial. Então esse foi o benefício de ter feito a faculdade. Tinha como contratar alguém sem ser CLT. Ou seja, o vendedor ganharia por performance. Então dessa forma a gente poderia crescer. E foi bem interessante, a gente contratou via Skype na época, gestão remota na época, hoje se fala muito na época, a gente fazia o que dava, gente, dentro das condições que a gente tinha. E a gente chegou a ter um time de 20 pessoas nessas 8 cidades, escalando o Almoça. E aí chegou num determinado momento que o produto era bom, mas a gente percebeu que não era esse produto que ia fazer a gente escalar os nossos resultados, chegar num outro patamar. A gente não tinha um sócio dev, desenvolvedor. A gente tinha terceirizado o desenvolvimento do aplicativo. E a gente percebeu que é uma grande falha. Se quer empreender na área de tecnologia, no mínimo tem um sócio que vista 100% a camisa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, do seu negócio. Então a gente terceirizava a tecnologia. E a gente sabe, quando você empreende, você tem que ser muito rápido, muito veloz. Ainda mais em tecnologia. O tempo todo tem que estar ajustando. Né? Você tem que construir um produto, serviço com o cliente, não para o cliente. Quando a gente fala de com o cliente, a gente tem que estar escutando o cliente, ajustando o produto, focando na dor do nosso cliente. Né? O cliente é a razão. Não sempre tem razão, mas é a razão do nosso negócio. E aí a gente percebeu que a gente não tinha velocidade em termos de mutação daquele produto. Consequentemente, a gente não ia poder crescer como a gente gostaria. Não era o melhor produto para a gente crescer. E aí, André, na época, era 2015, veio uma interrogação. Tá, queremos voltar para o direito? Não. As contas se pagavam, tá? As contas fechavam no azul. Mas assim, 600, 800 reais por mês no nosso bolso de cada um. Era pouco. Não dava muita perspectiva de vida. Mas a gente não quebrou. E o que a gente pensou? Para nossa expansão, é que eu tô tentando resumir a história, tá, gente? Para vocês quiserem entrar em algum ponto mais a fundo, vocês fiquem à vontade. Mas para a gente crescer, a gente usou uma maquineta online. Eu chamo de maquineta online, que é a Vindi. A Vindi é uma startup na época que virou gigante, foi vendida para... Agora eu não sei, gente, se foi para... esqueci o nome. Mas enfim, foi vendida para uma grande empresa, inclusive por 300 milhões, foi recentemente, um baita case de sucesso, né, no empreendedorismo. E a gente usava o sistema deles, porque era um link online, a gente precisava entregar maquineta na mão dos nossos vendedores. Era um link online que qualquer um poderia abrir no seu WhatsApp. E na época... Local web. Local web, exatamente. E na época, a gente não tinha dinheiro nem para contratar uma maquineta de 200 reais. Pensa se a gente estava ganhando 600, 800 reais por mês. Já ia o lucro aí. Já ia o lucro. Então a Vindi foi uma solução muito inteligente para a gente escalar o Almoça. Era uma solução, um link online com um dashboard. E a Vindi leva para qualquer pequeno, médio, grande empresário, inclusive a gente usa na Conquer, fazendo um jabá aqui da Vindi, porque ele permite você cadastrar os dados do cartão do seu cliente e mês a mês ficar debitando. Inclusive os contadores usam, academias usam, ONGs usam. Cobrança recorrente, que não toma o limite do cartão. E a gente tinha se encantado tanto por aquele produto que a gente pensou, a gente tem um time comercial forte, a gente está gostando desse mundo das vendas, a gente está se aperfeiçoando nesse caminho, mas o nosso produto não é bom. Que tal a gente fazer um swipe ali, dar uma virada de chave, parar de vender o Almoça e passar a vender a Vindi? Que é um produto fantástico, que a gente é fã. Não seria fantástico? Aí que veio a ideia. Vamos falar com os fundadores da Vindi. Gente, a gente foi para São Paulo, a gente conversou, conseguiu o contato dos caras, chegamos lá em São Paulo, na sede deles, fomos de ônibus ali, super simples, batendo na porta do... Eu lembro até hoje, quando eles abriram a porta, os 2 fundadores se olharam. Os caras loucos vieram. Os caras vieram. Eles acreditavam que a gente foi, literalmente. Porque o que a gente queria? A gente queria algo que eles não faziam. Que era
a venda no porta a porta, no offline. Eles tinham um time de inside sales, mas eles não tinham um time offline. Que é um ouro. Hoje em dia, no mundo do digital, o mundo do pessoal, do físico, acaba sendo um diferencial. E faz eles chegarem em clientes que eles não chegariam, não costumam chegar através do marketing digital. A gente está vindo na contramão, né? Tendo a coragem e abertos ao desconforto. Enfim, gente, fechamos um contrato com eles fantástico, nos tornamos responsáveis por toda a expansão offline deles. E aí começamos a escalar. A Vind, nossa empresa começou a crescer. E começamos a colher muitos resultados. Foi muito especial, isso foi em 2015. E no meio disso tudo, para chegar na... Agora vocês vão entender por que da Conquer. No meio disso tudo, a gente passou a desenvolver habilidades, isso em 2014, 2015, que o ensino tradicional não tinha nos ensinado. Habilidades como vendas, produtividade, liderança, negociação. Habilidades que o ensino tradicional não tinha nos ensinado, mas que para nós foi game changer. Cara, começou a mudar completamente os nossos resultados como empreendedor. A gente saiu do patamar, sei lá, patamar 1, 2... para um 4, 5, 6, 7, a gente começou a ter os nossos resultados completamente transformados. E aí parece que caiu uma escama dos olhos, a gente olhou para o ensino tradicional e viu, peraí, caramba, por que ninguém nos ensinou na faculdade de Direito Gerir as emoções. A gerir as emoções, a parte de comunicação, influência, liderança, produtividade, vendas, enfim, afinal de contas, quem que é o melhor advogado? Não é o maior conhecedor técnico. Gente, conhecimento técnico está muito democrático, está muito igualitário. Não é que você fez faculdade X ou Y que você vai ter sucesso. É o que você vai ser capaz de fazer com essas habilidades que vai te levar para o sucesso. E como é que você potencializa o teu conhecimento técnico? Através das habilidades que a gente ensina na Conquer, através daquelas habilidades que a gente começou a desenvolver. Porque o melhor advogado é o melhor comunicador, é o melhor líder, é o cara que sabe botar clientes para dentro do escritório, é o melhor gestor, enfim, é o profissional que tem inteligência emocional, que persevera, que sabe lidar com a pressão, o estresse, desafios do dia a dia. E a gente pensou, peraí, isso não se limita a um advogado, serve para um engenheiro, publicitário, designer, empreendedor, enfim, qualquer profissional independentemente da área de atuação. E aí que veio a ideia da Conquer. E um ponto bem legal, André, é que essa sementinha, a sementinha que foi plantada em nós da Conquer, da gente passar a desenvolver essas habilidades, foi o Flávio Augusto, cara. Foi escutando podcast, GVcast, vendo o conteúdo do Flávio Augusto, lá em 2014, 2015, que a gente começou a dar valor e começamos a desenvolver essas habilidades. Legal. E é engraçado porque quando a gente inaugurou a Conquer, numa salinha de 45 metros quadrados, super simples, super humilde, a gente botou uma fotozinha do Flávio ali, dos nossos heróis, porque a gente não tinha nem dinheiro para decorar. A gente imprimiu uma foto literalmente do Flávio Augusto e de outras referências. Que tá no teu feed esses dias aí, Eu postei no meu Instagram esses dias. E tava a foto dele ali e a gente brinca com o Flávio hoje, né? Pô, Flávio, você tá de olho na gente desde 2016. Desde o primeiro dia você tá de olho na gente. Mas enfim, gente, tentei fazer um resumão, André, mas enfim, a Conquer nasceu da nossa insatisfação com o ensino tradicional. Justamente por deixar de lado e deixar de ensinar as habilidades que eu considero mais importantes para todo profissional, independentemente da área de tradução, desenvolver. Legal. E aqui, eu gosto de chamar elas de First Layer Skills, habilidades de primeira camada, que são as habilidades do tronco. O ensino tradicional, infelizmente, foca 100% nas habilidades que eu chamo do galho, que é o conhecimento técnico. E não é importante o conhecimento técnico? É óbvio que é importante o conhecimento técnico. Mas o ensino tradicional foca quase que 100% durante 15, 20, 25 anos somente no galho, somente no conhecimento técnico. A gente deveria agora, a gente está atrasado, inclusive, todo mundo, desenvolver as habilidades do tronco. Por que tronco, Endel? Porque essas habilidades, o galho, tem estatísticas que mostram, né, Pedro, que a gente vai ter de 4 a 7 profissões ao longo da vida. Ou seja, a gente vai pular de galho 4 a 7 vezes ao longo da vida. Faz sentido toda a nossa energia estar somente no galho? Não. Sendo que o que dá robustez para o seu galho são as habilidades do tronco. E quais são as habilidades do tronco? Todas que eu falei já, que o mercado chama de soft skills, mas eu não gosto desse nome, porque parece que são habilidades suaves. Eu gosto de first layer skills, a gente chamou na Conquer de habilidades de primeira camada, porque elas potencializam qualquer profissional. Elas vão potencializar seja qual for o seu galho. Se você é um empreendedor, se você for um empreendedor produtivo, que faz mais com menos, que sabe gerir seu tempo, organizar sua vida pessoal e profissional, um bom comunicador, influente, vendedor, bom líder, com inteligência emocional, cara, você tá feito. 90% do caminho tá andado. Sensacional. É isso que faz a diferença. É possível você migrar de carreira e profissão, você vai ser bem sucedido no outro galho. E aí tá o segredo, né? Pedro, eu escuto tanto, né? Pô, o mercado de trabalho vai ser substituído pela inteligência artificial, pelos robôs. Pensando nisso, e se você realmente tem esse receio, vale a pena a gente voltar mais uma vez para os first layers skills. Essas habilidades que a gente está falando, há 2000 anos atrás, eram que destacavam alguém na época de Jesus, na Grécia Antiga. Os melhores comunicadores, eram os comerciantes da época,
eram as pessoas mais influentes, inteligência emocional, enfim. E no mundo da digitalização, da robotização, daqui 2000 anos eu tenho convicção, se tem uma habilidade que vai fazer, ou um pacote de habilidades que vai fazer a diferença para você se destacar, vão ser essas mesmas habilidades, que vai ser a nossa capacidade de sermos humanos. Verdade. Nessas habilidades o robô nunca vai nos substituir. Então se tem uma habilidade que você deveria focar, ou sim, são as first layer skills. Isso aí é meio que natural, né, cara? A gente fica meio que pensando, vou ser substituído por máquina e tal. É o mesmo pensamento. Eu penso a mesma coisa. Assim, cara, é impossível substituir o ser humano, cara. É um ser tão perfeito. Eu gosto de uma frase, André, que os robôs humanoides somente ameaçam os humanos robotizados. Então, se você quer se destacar, cara, foque na tua capacidade de ser humano. Eu gosto muito de uma frase do Simon Sinek, que é um dos maiores pensadores hoje em dia. 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então foque na sua capacidade de entender sobre pessoas. Tudo é sobre gente, é sobre pessoas. Você vai escalar teu negócio formando pessoas. Você vai vender o teu produto ou serviço para pessoas. Tudo gira em torno de pessoas. Você quer ter uma equipe engajada, seja um bom líder. E um bom líder é aquele líder, cara, que vai focar em estudar, aprender técnica. 70% do nível de engajamento de uma equipe é atribuído à qualidade do líder. 70% do engajamento é muita coisa. Equipes engajadas entregam 90% mais resultados, são 2 vezes mais produtivas, faltam 10 vezes menos trabalho. Muitas vezes o líder reclama da equipe, mas em primeiro lugar tem que se olhar no espelho. Quanto eu tenho me preparado para ser um bom líder? Porque ocupar uma posição de liderança não é porque você é um bom conhecedor técnico. Também é um passo importante. Mas, cara, você tem que entender sobre pessoas. Você tem que entender como apertar o botãozinho ali que vai fazer o teu liderado se tornar um cara que entrega resultados, um cara que performa. Time é sempre reflexo da liderança. Não conheço um time forte com um líder fraco. Não conheço. É o líder forte, aí sim ele vai ter uma equipe forte. Se tua equipe tá fraca, ele tá refletindo tua fraca liderança. Cara, sensacional. Wendel, uma coisa que chama muita atenção, né? Além de todo o movimento que a Conquer vem fazendo, é esse crescimento, né? De forma muito agressiva, vamos dizer assim. E de fato né? Não tem como falar que não. Eu acho que uma característica que o empreendedor hoje, né, no nosso país e fora até tem que ter é a coragem. Pô, não tem que... e a adaptabilidade muito rápida. Porque as coisas mudam e evoluem em constante... É muito rápido. É muito constante o negócio. A gente tem que estar atento a isso. André, só deixa eu fazer um parênteses. Das empresas listadas na Fortune 500, das 500 maiores empresas listadas no ano de 2000 na Fortune 500, que é uma revista americana com as maiores corporações americanas, ou seja, aquelas gigantes que a gente imagina que nunca vão quebrar ou nunca vão sucumbir, 1/3 delas já fecharam. No ano de 2000, gente. No ano de 2000, 1/3 delas já fecharam. Ou seja, o mercado está extremamente dinâmico. A gente precisa sermos extremamente adaptáveis. Mas enfim, desculpa te interromper. Não. Sensacional. Cara, agora deixa eu até puxar, isso é bem interessante, porque daí eu comecei a estudar as 100 mais rápidas e ágeis e valiosas, que eles criaram outro ranking. Que legal. E eu descobri isso por causa de uma ferramenta que a gente usa, que você conheceu, que é o Miro, que é uma ferramenta que diz, temos que disruptar o modelo de trabalho, ele precisa ser colaborativo, e não mais líderes super-heróis, que é um pouco o que a Conquer fala. Agora, olha que interessante, 100% das 100 empresas mais rápidas e valiosas do mundo usam o modelo de trabalho de cocriação. Porque eles entenderam que é muito melhor você divergir, convergir e co-criar do que você ter aquelas pessoas que são os super-heróis. E o que acontece? Essa plataforma mesmo embedou agora a inteligência artificial. Então você está fazendo Vou dar um exemplo, né? Esses dias a gente fez um planejamento estratégico com uma empresa que eles já tinham tentado fazer durante muitos anos com outras consultorias e levava 2, 3 meses. E a gente conseguiu em 3 encontros fazer. Os caras falaram, como é que foi possível? Porque a gente trouxe todos os líderes para dentro de um ambiente e a gente usava a inteligência artificial para votar, para filtrar, para selecionar as ideias das pessoas que colocavam lá dentro da plataforma as opiniões. E com isso a gente ganhou quanto de tempo da equipe? Quantos de dinheiro que salvou? E isso vem totalmente de encontro com o que você falou. A habilidade principal que tem nessas pessoas foram saberem se comunicar, trabalhar em equipe, entender os colegas, não divergir. Agora, não divergir a ponto de interromper um planejamento estratégico. Agora, a tecnologia ela foi uma ferramenta dentro desse processo. Hoje é o Miro, hoje é a inteligência artificial, amanhã pode ser outra. Independente, cara, vai e vem. Mas o principal foram as pessoas aprenderem a trabalhar em equipe. Que legal. Tudo sobre pessoas. É tudo sobre pessoas. Você, assim, a opinião de vocês, assim, eu tenho uma opinião meio
Às vezes eu até acho que meio que desconexa a respeito disso. Mas antigamente parece que era mais fácil ganhar dinheiro. Explico. Hoje parece que o negócio está tão acirrado assim que se a gente, um vacilo, a gente perde a mão do negócio. Será que foi sempre assim, cara? Será que foi sempre uma linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso do negócio? Porque não dá a impressão que antigamente era mais fácil, assim, as coisas... A impressão que eu tenho que cada vez tem menos espaço para o amadorismo. Eu vou olhar para outro contraponto, André. Eu acho que antes existia uma estabilidade maior, porque as empresas que mais vendiam, mais se destacavam, aquelas que ocupavam a televisão. Você ocupou a televisão, você dominava o marketing, O canal, a audiência, você estava feito. Era difícil ter espaço para um novo concorrente, para um pequeno. Então eu acho que era muito mais estável e muito mais difícil essa movimentação, né, de subida ou queda de uma organização, de uma empresa. Hoje, como a audiência está extremamente pulverizada, todo mundo pode criar um canalzinho com o celular em casa e está atingindo o mundo inteiro, acredito que está extremamente acirrado. O acesso, né, às informações. O acesso à informação, esse mundo digital, né, VUCA, volátil, incerto, complexo, ágil, informação extremamente abundante, disponível para o mundo inteiro, eu acredito que ao mesmo tempo seja um grande desafio para todo empreendedor e todo negócio, também carrega a sua oportunidade e o benefício. Nunca desperdice uma crise, hein? Cara, agora olha que interessante, né? Retomando ao que o Wendel tá falando, qualquer influenciador, youtuber ou qualquer profissional que mesmo que vá trabalhar no digital e tenha muitos concorrentes, mas decidir perseverar, ter foco, persistir naquela direção, cara, eu tenho visto cada vez mais a diferença entre pessoas que perseveraram 1, 2, 3 anos e o cara de repente explodiu no YouTube, explodiu no Instagram. E aqueles que não, que vão e vêm, o podcast mesmo, você falou, cara, vocês estão perseverando, tá acontecendo, tá virando. E uma das coisas que chamam muita atenção, que o Wendel sempre falou, cara, todas as vezes que eu falei com você sempre falava, cara, foco, poder do foco. E eu me lembro que você uma vez contou uma história, não sei se você consegue compartilhar, que a virada de chave de você, da tua vida e da Conquer foi ter foco. E acho que foi um mentor que falou uma vez pra você, assim, cara, tenha foco. E se você tiver foco, tudo vai mudar. Perfeito. Eu acredito muito que para você vencer hoje, você tem que fazer o feijão com arroz muito bem feito. Tá? O básico, Quem quer inventar muita coisa e ter um cardápio extenso, tá? De forma literal ou não literal, isso serve para um dono de restaurante que é um cardápio muito extenso, ele sofre um desafio enorme, seja do estoque, seja de fazer todos os pratos com uma bela execução. E no final do dia, se você olhar teu Dash, se você olhar teu Excel, você vai ver que existe 80-20. Eu sempre falo pro time, tão importante quanto lutar é escolher quais brigas a gente tem que lutar. A gente não vai conseguir vencer todas. Vamos pegar uma, duas, que vão equivaler a 80% do nosso resultado e vamos ser o melhor nessas. Vamos ser conhecidos por a gente ser excelente e número 1 nessas habilidades. Por isso, até na Conquer, a gente passou por um processo de simplificação. Hoje a gente tem a pós-graduação da Conquer, que é um sucesso, explodiu, e o Conquer Plus. 2 grandes produtos da Conquer. Dentro do Conquer Plus são mais de 80 cursos. Empreendedorismo, inteligência emocional, comunicação, todas essas first layer skills que eu comentei, gente, todas, estão ali dentro. Mais de 80 cursos ali dentro. Mas é um produto que a gente focou. Aliás, esse produto, mais pós-graduação. Antes a gente lançava muito produto, a gente focava muito produto. E, gente, vai lançando produto que você aumenta o faturamento. Não é porque você tem 9 produtos, 5 produtos você fatura 5. 8 produtos você fatura 8. 10 produtos você fatura 10. Mentira. Com 2 produtos. Você vai dissipando extremamente esforço. Pensa num comercial que vai ter que estar preparado para 10. Gestão, o Dash, tecnologia, todo o esforço para você aumentar um leque da tua empresa. Então, você acaba dissipando a tua energia e acaba comendo o teu resultado, acaba aumentando muito o custo e a despesa. Então você sim tem que olhar quais são os teus produtos ali que o mercado te reconhece. A Conquer é reconhecida pra caramba por liderança. Esse é o nosso carro-chefe. Qualquer empresa, a gente tem o braço B2C, que é para você que está nos acompanhando, o braço B2B. A gente leva treinamentos corporativos para dentro das organizações. Hoje a gente treina empresas toda a América Latina, gente. As maiores, Coca-Cola, Ambev, Nike, Nestlé, L'Oreal. Isso alguma que não tenha atendido. Acho que esse é o ponto. Qualquer empresa que vier à sua mente, a gente está atendendo hoje. É difícil uma empresa que a gente não atende. E é isso, sabe? Aliás, e por que eu falei das empresas? Elas olham muito pra gente em liderança. Liderança é um grande carro-chefe da Conquer.
E a gente sabe, se temos lideranças fortes, a gente tem cultura forte e, consequentemente, equipes fortes. Equipes fortes, resultado para dentro das organizações. Agora eu vou aproveitar, cara, e trazer um assunto extremamente polêmico aqui. Opa, polêmica. Que é o bom. seguinte, a gente tem que aproveitar no podcast, depois se o André não quiser, corta aí. Mas, cara, é uma coisa que eu trabalho na Conquer, né? Eu ajudei a criar alguns cursos lá, dou aula lá também. E uma das coisas que mais me inspira lá dentro é a cultura que é falada, o que é vivenciado entre o Joseph, o Wendel, os fundadores, o Flávio. É a mesma coisa por trás das câmeras, nos bastidores, e o que eles vivem é o que está acontecendo. Então eu vejo uma empresa sólida que me inspira demais. E é isso que a gente observa. Se o cliente está contratando produto de liderança, é porque os caras são líderes. Entendeu? E o que a gente acaba vendo, gente, e vocês não podem se enganar, é que no Instagram está cheio de gente, de empresas de imersão, de treinamentos, que eles estão vendendo uma imagem. E é uma imagem, gente. E infelizmente eu tô um pouco revoltado ultimamente, André. Pedrão tá brabo aí. Cara, ainda bem que nós trouxemos segurança hoje. Você deve... Homem! Gente, é sério. Comecem a filtrar e perceber. As pessoas que vocês seguem, as pessoas que vocês estão indo atrás, não é número de seguidor, mas é um contexto muito maior. Não, e é engraçado você falar isso, Pedro, porque na internet tá cheio de gente, cheio de opinião, mas vazia de resultado. É um absurdo. E até um cara, enfim, a gente acompanha pessoas, vê pelo menos, a gente treinando sobre liderança, tá? Quantas empresas tem na tua pessoa? Ah, não, eu sou empresa de uma pessoa, tem uma pessoa, tem duas pessoas. Tá, mas como é que você tá ensinando liderança? Uma coisa é você ser líder de 1, outra coisa é você ser líder de 10, outra coisa é você ser líder de 100, outra coisa é você ser líder de 500, outra coisa é você ser líder de 1000. Muda. E é isso que você tem que filtrar. Eu falo que a gente não pode ser, Pedro, na vida esponjinha. Exatamente. A gente tem que ser filtro. Tá? A gente tem que ouvir opiniões de pessoas que estão na posição e no lugar que a gente almeja chegar. Perfeito. Não dá pra ficar ouvindo a opinião de todo mundo, porque a internet tá cheia de opinião de pessoas vazias de resultado. Exatamente. Acho que a melhor maneira de mensurar realmente, cara, o que a pessoa tá vendo é o resultado. Flávio Augusto, podem seguir o Flávio Augusto, podem ouvir o cara, porque é alguém que tem muito resultado nas costas, está no campo de batalha depois de 30 anos e sendo um vencedor até hoje, liderando milhares de pessoas. Esse é um cara que vale a pena ser escutado, o @geração de valor. É interessante que a gente vê que resultado ele vai além só do financeiro e comercial, que a gente vê muito nisso, cara. É o resultado, um tema que eu tenho falado muito, né, no nossa empresa, que é o resultado dos relacionamentos e a vida pessoal dele. E a família, como é que tá os filhos? Legal. Sabe? Porque, cara, as pessoas acabam às vezes se escondendo, né? Um pouco, né? Ah, na empresa eu sou isso. Mas daí você começa a cutucar, o cara tá com 2/3 da vida dela, que é relacionamento, família, filhos, tal, tudo bagunçado. Daí você começa a falar, cara, isso não se sustenta. E por qual propósito a gente tá aqui, né? A gente tá por um propósito que eu creio de longo prazo. Né? O Wendel, você... Um legado, né? A nossa empresa tá buscando não construir algo que vai ser muito rápido e depois não se sustenta. Mas é algo que se sustenta ao longo do tempo. E para se sustentar, eu gosto muito daquele livro do Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que fala muito disso, né? O líder nível 5. Só se sustenta o líder que é nível 5, onde ele já está com o máximo nível de humildade, que ele quer mais ajudar os outros e ele está realmente preocupado em construir um legado. E esse tipo de nível, ele é o contraponto do nível 1. Não sei quem está ouvindo vai lembrar, mas o nível 1 é, eu sou um líder eficiente. Aí você fala, cara, mas o líder eficiente é um profissional eficiente. E daí você vai ver o nível 2 é o profissional que sabe trabalhar em equipe de forma eficiente. O nível 3 é o que trabalha em equipe e gerencia recursos e pessoas eficientes. O nível 4 é o que traz visão e contexto. E o nível 5 ele é todos os níveis. E a gente estava mesmo agora falando um pouquinho antes, né? Quem é um líder forte, ele vai gerar desconforto. E pessoas às vezes vão pegar e falar assim, pô, o André tá sendo duro comigo, ele tá sendo duro comigo. Mas, gente, a verdade é que um líder nível 1, ele vai trabalhar bem consigo, nível 2, 3, ele vai começar a trabalhar com os outros e ele às vezes vai gerar um pouco de inimizade. Mas como a gente falou um pouco antes de gravar, pro bem da pessoa, porque muitas vezes o líder, ele vê um potencial maior do que o cara tá vendo. Eu tô vendo, por exemplo, esse copo aqui. Ah, ele serve para tomar água, mas ele serve para tomar diversas outras bebidas e ele me atende muito mais. E muitas vezes a gente peca, muitas vezes, de olhar para o liderado e querer extrair um potencial que o cara nem ele tá vendo. E se a gente falar da forma correta, do contexto, e falar assim, cara, eu tô abrindo mão do meu tempo, da minha vida para poder te ajudar, você agora a decolar, porque eu já venci. Né? A verdade é essa, quando a gente olha o Wendel, o cara já criou uma jornada de sucesso e agora ele tá ajudando outras a criarem também. Então acho que isso é muito inspirador. E vale a pena a gente refletir realmente com qual escola, com qual empresa a gente vai estar caminhando. Porque a verdade é, como você disse, conhecimento e educação
faz a gente se desenvolver como pessoa, como profissional, como um melhor pai, como enfim, o melhor amigo, né, das pessoas. E esse desenvolvimento não tem como deixar numa caixinha. Eu sou bom só da empresa. Porque fora, cara, tua vida, a maior parte é fora da empresa. É Né? uma coisa só. Eu É uma coisa só. acho que a gente é formado por corpo, alma e espírito. Eu acredito nisso. Né? A gente tem que nutrir esses 3 entes para que... Eu não acredito muito em equilíbrio. Tá? Não acredito que vai haver um momento em que eu vou estar 100% família, empresário, saúde e tal. Eu acho que esse desequilíbrio é natural e a gente tem que estar Não tem a perfeição, né? Exatamente. Tá que nem agora, por exemplo. Nós dois estamos meio que na mesma fase. O bebê pequeno. Então, puxa, no nascimento do meu filho, durante 30 dias, eu sei que eu me afastei do negócio. Né? E isso foi natural. Então, puxa, uma ponta ficou solta ali. Mas porque a minha família precisava de mim naquele momento. Então, eu vou olhar para ele 100%, vou ser intenso naquilo dali. Eu não acredito muito no equilíbrio, mas a gente tem que ter essa consciência de que eu preciso nutrir esses 3 entes. O meu corpo, minha alma e espírito. Como que eu nutro o meu corpo? Atividade física, uma boa alimentação. A alma, como que eu vou nutrir minha alma? Bons relacionamentos, boas conversas, uma literatura. E o espírito daí, cada um com sua fé. Né? Mas a gente tem que estar atento a isso, essa nutrição, ao ponto que a gente consiga ser constante e coerente. O maior líder que a gente não pode negar, vamos pegar a Bíblia como um livro histórico. Né? Vamos esquecer qualquer religião aqui. Jesus Cristo passou pela Terra, isso é inegável, já tentaram provar que não, mas existiu um ser ali com o nome com a personagem, Jesus Cristo, né? E... Cara, Ponto do ano, né? Estamos em 2023, cara, depois de Cristo. Olha só isso. E se fala nele até hoje e referenciam como líder. E qual que era uma característica dele? Constância. Jesus sempre foi constante. Então, quando ele apareceu com o propósito dele, foi constante toda a jornada. Em momento algum ele falou assim, quando ele estava lá, Deus, por que me abandonaste? Mas ele não se desviou do propósito dele. Constante e coerente. Sempre ele foi coerente. Constância e coerência. Então, isso se perdurou na história dele como líder. E hoje, infelizmente, o que acontece? A gente se depara com alguns prazeres. O líder, essa é real. Né? Acabamos de falar sobre isso. A gente cede, a gente perde a nossa coerência. Às vezes a gente até continua constante naquele movimento, mas a gente perde a nossa coerência. A gente enfraquece a nossa liderança por alguns prazeres, né? Porque a gente se deslumbra com coisas aí que estão a todo momento chegando, né? Então acho que a gente tem que estar muito atento, cara. Eu acho que essa característica que a gente tem de liderança, tem que estar muito atento ao que está acontecendo ao nosso redor. Faz sentido a gente dissipar a nossa energia, que nem o Endo trouxe agora. Pô, sensacional, cara. Para onde eu vou olhar? Vou olhar para o meu time? Vou olhar agora para minha família? Não é ruim você deixar a tua empresa por 30 dias para cuidar da tua família. É aquilo que você falou. Não tem uma chavinha. Se tem, eu ainda não conheço ninguém. Que eu viro assim, Pedrão, agora é o Pedro Igor. Certo? Agora é o Pedro pai. Não existe isso, cara. A gente é um ser integral. Né? A gente ter essa consciência, se permitir viver algum momento do tipo assim, cara, eu não posso olhar para o meu negócio agora, porque meu filho nasceu e minha esposa precisa de mim. Ponto. Fica aqui. Pedro, Amanda, fica aqui. Minha esposa e meu filho, fica aqui. Eu preciso olhar para os negócios agora. Mas ser constante, ser coerente, cara. Eu tenho que olhar para minha família. Eu tenho que olhar para as pessoas que estão ao meu redor também, para que o meu legado se perdure. E que ele não seja assim, superficial, né? A raizinha que tá ali no meio das rochas ali, daqui a pouco vai um arranque e já era. A gente tem que pensar no amanhã, né? Porque uma história incrível, algo grande, não é consolidada no meio de areia, cara. Tem que ter raiz sólida para isso. A Conquer tá consolidada hoje justamente porque vocês estão visualizando... 7 anos agora, né? Pô, 7 anos. Semana passada, 7 anos. E o ponto que você falou que é bem importante, André, a base de todo relacionamento, seja homem e mulher, ou casamento, enfim, seja liderados, líder com as suas equipes, ou a sua organização, a base de tudo é sempre comunicação, é alinhamento. Vai ter momento que você vai estar desequilibrado, seja para a parte pessoal, para a parte profissional, vai. Mas o alinhamento dentro da sua casa tem que ser inegociável. A tua esposa, enfim, quem está junto contigo, tem que estar comprado na visão. Em primeiro lugar, você tem que vender a sua visão e a batalha que você está lutando para a pessoa que está junto contigo, para a tua casa, para entender que a minha viagem, o meu comprometimento dentro da empresa, dentro do negócio que a gente está construindo, no final de semana que eu vou ter que sacrificar momentos com a minha família, eu estou por nós, não por mim. Isso é um ponto muito importante. Uma grande falha das pessoas serem líderes, e líderes pode ser dentro de casa ou na organização,
É falta de comunicação, falta de alinhamento. Uma boa comunicação resolve 90% dos problemas. Com a tua esposa, resolve com o teu marido, enfim, resolve 90% dos problemas com a tua equipe. 60% dos problemas dentro das organizações tem como causa raiz comunicação. Então, se você foca em ter boa comunicação, bom alinhamento, você resolve metade dos problemas. E até essas fases de desequilíbrio que você passa ao longo da vida, elas ficam muito mais leves, né? Suavizadas, muito mais leves. Esse dia eu tava escutando um podcast, eu curto muito o Brunet, e ele tava lá, ó, O Segredo da Vida. Era o título do podcast. Pô, o cara também manda uma dessa, né? Eu falei, cara, vou ter que ver qual que é essa parada aí, mano. Segredo da Vida. E foi, desenrolou. E ele resumiu em concordância. É justamente o que você falou agora. Concordância, seja em qualquer relacionamento. O combinado não sai caro. O combinado não sai caro. Que nem eu e meu sócio. Cara, meu sócio, a gente é totalmente diferente, cara. Os caras falam assim, cara, mas como que vocês conseguem? Como que vocês têm um relacionamento, pô, além de sócio, é meu amigo. Né? A gente frequenta a casa um do outro, a gente tem um relacionamento meio do irmão. Como vocês conseguem? Vocês são tão diferentes. Concordância. Entendeu? Alinhamento de ponteiro com a minha esposa, por exemplo. É uma fase, cara, vamos falar a real, né? Difícil. É sinistro, né? É bem sinistro. O empreendedor, que nem a gente falou, cara, é sinistro demais. Ah, eu quero fazer porque a gente romantiza um pouco o empreendedorismo. Eu romantizei o empreendedorismo. Até esse dia meu pai falou assim, você não falou que a gente ia pescar no meio da semana? Eu falei, pois é. Fui enganado também. Não foi só você. Também fui enganado. A gente romantiza. Tô pescando lead no Não, aquário. pô, coloquei um aquário aqui, agora não posso pescar no meio da semana. Chama Aqui. teu pai aí pra pescar. Cara, então assim, as pessoas romantizam, eu romantizei, realmente. A sociedade como um todo, É né? isso, cara. Coloca o empreendedor numa posição de ou explorador, ou alguém que não trabalha, enfim, uma visão completamente equivocada. É o grande corajoso que decidiu tomar um primeiro passo. Eu sempre falo, se existe um mundo colorido que você pode olhar para o lado e ver, pô, que tem uma loja de café, que tem um shopping, que tem um restaurante, que tem uma roupa que você pode vestir, um relógio que você pode usar, tudo que você vê de colorido no mundo, a vida que existe nesse mundo foi dada graças aos empreendedores que estão iniciando diversos negócios, seja o óculos que eu estou usando, a pulseira que você está usando, André, tudo. Então, o empreendedor ele tem um papel essencial na sociedade. Aliás, todos os empregos estão vinculados a uma organização que é fruto de alguém que teve uma coragem de empreender, de criar um CNPJ. E é isso. A sociedade tem que incentivar, pelo contrário, tem que incentivar e reconhecer o papel importante do empreendedor. E bom, só a gente sabe o quanto a gente trabalha e o quanto a gente apanha e quanto que a realidade é cruel para a maioria, inclusive. Né? Startups, 9 a cada 10 startups fecham antes de completar 2 anos. Então, né? Organizações, empresas, eu não sei aqui os números de uma organização tradicional, mas a gente sabe o desafio... 86% e menos de 10%. Olha aí, cara. É altíssimo. É o ciclo... Altíssimo. Difícil. É difícil, difícil. E a gente vê até, que nem você falou, a falta de concordância até, eu acho que começa dentro de casa, obviamente. Eu vejo assim, a minha casa... Concordância com o cônjuge, quem tá ali. Exatamente, cara. Porque ali, cara, eu vejo, eu falo pra minha esposa, aqui é meu porto seguro. Eu sei que vai dar ruim lá fora, mas aqui eu vou encontrar o que eu preciso. Aqui eu vou recarregar minhas energias, aqui a gente vai, né? E a gente vai... Por isso, isso que você trouxe é sensacional. Esse alinhamento dentro de casa, com as pessoas próximas, é incrível. Se você não tiver consciência. Empreender já é difícil. Se você não tiver apoio de dentro de casa, você multiplica por 10 o seu desafio no empreendedorismo. Porque dentro de casa é o lugar para você recarregar as energias, para você se fortalecer. Esse é um ponto bem importante. É isso, cara, muito legal. O André fez agora uma mentoria, né, com a gente e acho que a aula 2, né, a gente fala sobre isso, que a gente nunca mais... deixou de atender uma empresa, né? Agora a gente está atuando muito em governança, sem antes entender os relacionamentos. Porque a gente percebeu que o casal desunido ou os relacionamentos em casa bagunçados, eles acabam sendo tudo reflexo dentro do negócio. E eu não consigo desenvolver uma boa governança numa empresa ou um bom profissional de alta performance se ele está desalinhado ali. Então a gente começou a mexer em caixinhas delicadas, né? Tem um profissional lá na empresa que mexe, mas, cara, começou a dar muito mais resultado. Cara. Pedro, isso que você falou é muito legal, cara. Porque, até pergunto, ainda você tem um casamento muito bem sucedido, tô com uma esposa há mais de 15 anos. Os mesmos princípios que eu uso como líder dentro da minha organização, são os mesmos princípios que eu uso dentro de casa. É a mesma coisa. Negociação todo tempo. Não. Até a pizza, mano, você tem que negociar. Você é louco. Mas aí é a comunicação. É o alinhamento, é a renúncia, é a humildade para escutar muitas vezes e ter conversas difíceis que você não gostaria, mas é necessário. Humildade de ouvir, de dar passo para trás, de sempre andar com salto baixo, peito aberto, ouvido atento. Então tudo isso que se aplica dentro de casa
se você levar ou seja, de forma saudável, se você levar isso para dentro da sua empresa, você vai colher bons resultados também. Não tem como você ser um bom líder dentro da organização e um mau líder dentro de casa. Eu nunca vi isso. Vai ter reflexo de um do outro. Vai ter reflexo e os princípios são os mesmos. Esse é o ponto. São os mesmos. Cara, então, ó, tem duas vertentes. Se você está decidindo empreender, tá? Temos 2 caminhos aí. Primeiro, sucesso no casamento. Segundo, Conquer vai te ensinar a ser um bom líder. Depois disso, sabe o teu CNPJ que vai ser sucesso. Não vai estar nas estatísticas aí, né? Não, e eu escuto muito às vezes, líderes, são pessoas de diferente perfil, pessoas difíceis, ou minha esposa, meu cônjuge é difícil. Não importa que o perfil seja diferente. Aliás, o mundo tá cheio de perfis diferentes. O que importa são os mesmos valores. E aí que entra, você pode ter em casa com a sua esposa. Missão, o propósito, os valores. Você tem OKRs, dá pra fazer os OKRs mandamentos em casa. Os mandamentos dentro de casa é super saudável. Ter as regras claras do que um pode esperar do outro. Porque, gente, quando você tem uma expectativa e a expectativa não é cumprida, aí que vem a insatisfação. Então, se você está tendo insatisfações dentro de casa ou com a sua equipe, tá faltando alinhamento, tá faltando comunicação. Cara, sensacional. Que aula, hein, Pedrão? Cara, eu lembrei de uma frase do Flávio lá na imersão que a gente estava em São Paulo, né? Que ele falou assim, ó. A ostentação é algo que a gente precisa combater e eu vou sempre estar falando em todo lugar que eu tiver microfone, porque ele traz meia dúzia de puxa-saco, que são as pessoas que estão olhando bem e querendo aquele bem, muitas vezes, e o resto de pessoas muito mais frustradas por não conseguir aquele bem. E junto com essa psicóloga, que é a Aline, depois vai assistir esse episódio, a gente tem trabalhado e infelizmente é uma estatística ruim, mas lidando com 99% dos profissionais que estão em empresas que têm incoerência familiar, pessoal e de liderança e ostentação. Esses 99% desses profissionais estão entrando em burnout, depressão, tendo crise de identidade, falando assim, cara, eu sou um nada, eu sou um lixo, porque só ele tem, ele consegue, eu não consigo. Olha o pepino que está deixando as redes sociais ou os empreendedores de palco, o rastro. Eles deixam um rastro dizendo que aquilo é sucesso. Agora, vamos dizer, sucesso, cara, é você conseguir realmente ter relacionamentos duradouros, ser confiável. Para quem tem família, que tem vezes pessoas que não têm família, tem vezes pessoas que não conseguem ter filho e tudo bem, né? Mas é você ter uma jornada. E é algo que realmente me faz refletir tudo isso, né? Você quer saber alguém que você precisa andar nos próximos anos? Veja a jornada dos últimos 10 dele, nos últimos 15. Pô, cara de 15 anos casado, vamos estar mais junto. Aqui, filho pequeno. Aquela história que você me contou lá em São Paulo, do filho pequeno, fez eu cancelar todas as minhas agendas de viagem, cara. Você vê, cara. O cara falou assim, cara, eu saí em prantos da minha casa, contou a história, eu falei assim, mano, eu vou fazer o que você tá me recomendando. Eu vou cancelar todas as agendas de viagem, cancelei e tá sendo a melhor coisa que eu podia ter, agora que nasceu minha filha. É isso. Então, águia anda com águia e a gente começa a aprender, né? É isso aí, cara. Com as situações uns dos outros. E a gente às vezes se torna muito mais feliz, não pelos bens, mas, pô, por a gente estar entendendo aquilo que realmente satisfaz, que não é só benefício, mas também realmente um desfrutar. Uma coisa que minha psicóloga fala é você poder ir olhar uma árvore, uma natureza e você contemplar, muitas vezes recarrega a tua energia tanto quanto você às vezes está trabalhando fazendo alguma outra coisa, um movimento. A contemplação, cara, é algo que vale muito. O que eu vejo, Pedrão, hoje, cara, infelizmente o Wendel e Pedro, que as pessoas elencam, fazem um link entre sucesso e dinheiro, cara. Entende? E isso se torna natural e ser pulverizado justamente porque a consciência das pessoas tá limitada. E ok, tudo bem. Né? E no último podcast a gente estava aqui e falou assim, André, o que é sucesso para você? Assim, cara, o que é sucesso para mim? É eu ter alguém dentro da minha casa que quer que eu esteja lá dentro. Que tá esperando pelo meu... Isso aí é um indicador forte, hein? Para que eu volte para casa. Isso para mim é sucesso, irmão. Maneiro. Porque dinheiro é energia, cara. Dinheiro é resultado do que a gente vai fazer. A gente vai fazer coisa top. Dinheiro vai vir, é consequência. Vai vir. Agora você ter um legado, né? Pessoas que vão começar a replicar o que você está fazendo, isso é sucesso. Significa que sim, você está fazendo uma coisa relevante. Legal. Nessa passagem tão curta que a gente tem por aqui, né? Maneiro. Pô, então, cara, pra mim, eu sei que parece clichê falar, sucesso, mas não, cara, é a minha visão de sucesso. O cara falou que achou que eu ia falar que ia ter um Porsche, eu falei, também, né, mas... E pode ter, tudo bem, quem cara, tem, mas isso é uma consequência do que a gente vai fazer um negócio top, né, tem algo muito além disso, cara, esse papo que a gente entrou agora aqui, acho que foi sensacional, cara, de trazer família pros negócios, porque a gente entrou no meio, junto com a Conquer também, que é um meio ingrato pra caramba, que é hoje o micro, pequeno e médio empreendedor, onde movimenta a maior parte da economia, são os micros, pequeno e médio empreendedor, e são formatados geralmente por uma administração familiar.
Então, 90% de empresa familiar estão no campo de batalha, não tem instrução nenhuma em como lidar com a família, não tem os combinados, tem conflito de interesse. Todo momento. É um caos. Diferente quando você pega, por exemplo, uma Coca-Cola, que os caras têm conselho, entendeu? Pô, você vai lá, você chega, ó, tá aqui a receitinha do bolo e lenha. É assim que faz, não deu, corta, manda embora e beleza. Como que você manda embora tua mulher? Teu irmão. Daí, que tá ali, que formatou, iniciou o negócio. É sempre delicado, né? É louco, cara, o negócio. Dizem por aí que nunca contrate alguém que você não possa demitir, né? Esse é um conselho Mas enfim, se você tá numa empresa familiar, tua realidade já é outra. Não tem muito o que fazer. Você vai ter que criar boas regras do jogo, boa comunicação, bons alinhamentos, o que é esperado de cada um para o convívio ser saudável. Né? Teve um carinha que a gente gravou com ele, cara. O cara foi demais. Um abraço para o Alisson Pontarola. Cara, sensacional. Ele gravou com ele aqui. Ele é o CEO da Outdoor Media, de Curitiba aqui. Ele escreveu um livro que é Meu Pequeno Grande Negócio. Ele traz muito esse conceito familiar. Eu perguntei para ele, falei assim, cara, mas como que faz? Eu falei assim, cara, primeiro, para começar, cada um tem que entender o seu lugar dentro do seu papel. O seu papel, né? Do que eu sou melhor, do que eu sou pior, enfim, né? E ó, isso é segredo para dentro de casa também. Porque se o homem e a mulher quiserem ocupar o mesmo espaço dentro de casa, vai dar problema. Cada um tem que entender. Os filhos até ocupam. Também, pior ainda. Então cada um tem que entender sua fortaleza, o seu papel, a sua função, porque eles se tornam né? Se cada um não entende suas funções, continuam os dois, né? Cada um pro seu lado. A grande conclusão que a gente está chegando é que o casamento da família é uma sociedade, é um empreendimento, cara, né? Desafiador. Né? Desafiador. É negociação, é negociação, cara. E venda a todo tempo. E humildade. Humildade como principal ponto. Porque se você quiser ser o dono da razão sempre, com a sua equipe, com o seu time ou em casa, você vai dar lascado. O livro que você citou, Empresas Feitas para Vencer, a liderança nível 5, uma das características por trás das empresas que mais crescem nesse estudo que esse livro trouxe, é a humildade. É curioso, mas humildade é sim um ponto essencial para um profissional, ainda mais no mundo que a gente vive, voltando lá para o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ágil, era digital, só vai vencer ou continuar vencendo quem tiver a humildade de sempre estar se questionando o que eu posso estar fazendo melhor, de ter a humildade de escutar o seu cliente. As pessoas não escutam o seu cliente. Nenhuma cliente não tem razão. Tudo bem, cliente não tem sempre razão, mas cliente é a razão do seu negócio. Você precisa construir os seus produtos e serviços com o cliente, entendendo o problema dele, ouvindo ele, tendo a humildade. Eu lembro, no início da Conquer, a gente não tinha dinheiro. A gente abriu uma salinha de 45 metros quadrados. A gente entregava um papel, uma folha, na mão de todo mundo. Escreva seu feedback da aula. Dê sua nota de 1 a 5, tipo modelo Uber, só que no papel, porque a gente não tinha dinheiro, tecnologia. Hoje a gente tem nosso aplicativo Rocket, que é foguete. E só traz uma analogia, porque Rocket, o foguete, ele ajusta a sua rota a cada 0,00 milésimo de segundo. Então é muito na filosofia para dentro de casa de estamos sempre abertos para ajustarmos a nossa rota. E essa folha a gente entregava desde o day one, lá na Conquer, desde o primeiro dia, lá na Conquer. A gente ouvia o nosso cliente desde o primeiro dia. Por isso que a Conquer teve tanto sucesso e explodiu. Porque a gente ouvia nosso cliente, a gente tinha coragem e a humildade de escutar o nosso cliente. E humildade, eu sempre falo, é o motor do crescimento, é o motor do aprendizado, é o motor da evolução. Se você não for humilde, se você achar que você sabe muito, que você é o bambambam, que você não precisa escutar a tua equipe, que você não precisa escutar teu cliente, eu sempre falo que é o primeiro, é o início, é o day one do seu fracasso. Seja dentro de casa, ou seja no negócio. E eu acho que um ponto bem legal, cara, da Conquer aqui é que a gente está falando um pouco do passado, mas a Conquer continua crescendo, continua tendo resultado. E mês passado fui convidado para ajudar numa imersão, né, da Conquer e dando testemunho, né, de coerência. A primeira coisa que a gente fez vamos ler todos os comentários, todos, um a um. Eu quero saber quem falou, o que a gente errou e o que acertou na última imersão para a gente construir a nova. Que legal. É isso, é a base, primeira coisa. Depois que a gente faz isso, depois a gente vem definindo o que vai ser construído e depois a gente vai validando. Então, a Conquer, ela começou lá atrás, ela decolou o foguete e talvez só está começando ainda, né? Com certeza. Talvez seria um ponto legal, provocativo, sempre e aí, para onde a Conquer está indo agora? A Conquer passou por um processo de M&A, né? O foguete ali começou a chamar atenção, já entrou para um grande grupo, está decolando, avançando. Comenta um pouquinho para nós, porque os ouvintes talvez devam sempre ficar curiosos. E aí, como é que é ser sócio do Flávio? O que vocês estão travando aí, cara? Qual é o próximo passo aí da Conquer? Várias boas perguntas aqui, Pedro. Eu só vou dar um passo para trás, que eu acho que é um ponto que poderia ajudar muito todo empreendedor que está nos acompanhando aqui.
que é a pirâmide da experiência do cliente. Né? Um pilar de sucesso da Conquer, que fez a Conquer explodir tanto, então, em pouquíssimo tempo, nesses 7 anos de história, e que é o pilar das empresas que mais crescem hoje no Brasil e no mundo, é ser customer-centric, né? Ter o teu cliente no centro. Bom, Nubank disruptou o mercado financeiro, trazendo facilitação, simplicidade. Uber disruptou o mercado de transporte, simplificando o transporte. Avaliação em tempo real e tudo mais. Airbnb, mesma coisa. Quinto Andar, mesma coisa. Inclusive, todos são nossos clientes. E a Conquer, a mesma coisa. E o que eu gostaria de trazer aqui? Pirâmide da experiência do cliente. A base é a necessidade ou dor. O meio da pirâmide, eu vou até trazer aqui, ó. Exatamente essa pirâmide aqui, ó. Olha ali. Tá vendo aqui? 3 camadas. A base da camada é a necessidade e a dor. Aqui, o meio da pirâmide é o esforço. E o ponto, a emoção. São 3 camadas que você tem que dividir a pirâmide. Vou explicar, você já vou entender. Para você causar uma boa experiência para o teu cliente, você precisa resolver uma dor ou necessidade. Combinado? Com o mínimo de esforço, gerando uma boa emoção. Essa é a pirâmide da experiência do cliente. Vou explicar. Você está com Nubank, vou trazer um exemplo do Nubank. As pessoas queriam emitir um cartão de crédito. Num banco tradicional, ou seja, eles tinham um problema, elas queriam um cartão de crédito para ter uma vida melhor, mais facilidade de acessos. Elas viam no banco tradicional, queriam resolver esse problema e o esforço era enorme, homérico. Tinham que pedir 10, 15, 20, 30 vezes durante 1, 2, 3, 4, 5 anos. Emoções negativas que a empresa gerava para o consumidor. Frustração. Nubank o que fez? Resolveu o problema com mínimo esforço, gerando experiência positiva. Simples assim. Como que é a mesma coisa? Resolvemos uma dor, um problema das pessoas não estarem profissionalmente onde gostariam de estar, com mínimo esforço, ou seja, uma experiência de sala de aula simples, fácil, conteúdo mastigado, que o aluno aprende num dia, já sai aplicando, com os melhores professores, profissionais de mercado, causando emoções positivas. Simples assim. Então, tenha claro a pirâmide do seu negócio, qual necessidade de dor você está resolvendo, você precisa resolver alguma coisa, com mínimo esforço. Se você é uma empresa, sei lá, da área financeira, de cobrança de boletos, se você é uma empresa, alguém quer pagar o teu boleto, vou trazer um exemplo, quer resolver a dor de pagar o boleto para você, para pagar a tua mensalidade, não faça o cara te ligar 15 vezes. Não faça ele ter horas e horas no telefone para pagar um boleto causando uma emoção negativa. A gente precisa trazer resolução de problemas com mínimo de esforço e gerando emoções positivas. Muito bom. Essa é a Conquer. A gente nasceu com essa filosofia, tá? Com o cliente no centro. Isso que fez a gente decolar, resolvendo problemas com mínimo esforço, gerando emoções positivas. Então esse é o nosso pilar, eu diria que esse é um dos grandes fatores fora da nossa cultura que nos fez chegar até onde a gente chegou nesses 7 anos, conquistando o Brasil, se tornando uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros no tempo de pandemia, top of mind do RH. Hoje a gente atende 100%, gente, das maiores empresas do Brasil. Acho que da lista das 100 ou 200, 100, acho que são 100, só 4 a gente não atende hoje. Então a gente realmente dominou o mercado de trabalho brasileiro. É muito especial, a gente fica muito feliz, muito honrado com isso, é realmente fazendo a diferença, transformando vidas. Nossos alunos falam, né? Existe uma vida, uma carreira antes da Conquer e uma vida, uma carreira depois da Conquer. E bom, respondendo as perguntas, gente, ser sócio do Flávio, essa é uma pergunta, né? É isso aí, e os próximos 7 anos aí? Cara, bom, ser sócio do Flávio é uma honra enorme, sempre tive ele com admiração, com uma referência, como uma referência e uma admiração enorme. Eu falei para vocês, falei aqui, né, que ele estava desde o day one, nossa salinha, quando a gente abriu no centro aí de Curitiba, nossa salinha, a primeira sala, né? Hoje a gente tem mais de 100 países, né? São 5 milhões de alunos já impactados através da Conquer. Mas a gente começou impactando um aluno na nossa salinha. Tinha uma foto do Flávio, ele sempre foi uma referência até quando eu empreendia antes, né? Naquele momento que a gente queria desistir, naquele momento que bate o desânimo, né? O dia a dia é desafiador pra caramba, exige muita robustez ou casca emocional para você aguentar a pressão, o estresse, os desafios. E o Flávio sempre foi uma fonte de inspiração e de força mesmo, pra gente permanecer na batalha. Eu lembro até hoje, quando a gente estava indo para São Paulo, pra gente bater na porta da Vindi, pra gente fazer aquela virada de chave do Almoça pra Vindi, eu lembro até hoje, escutando o trajeto inteiro junto com o meu sócio, o conteúdo do Flávio Augusto. Ele sempre foi uma inspiração pra gente. Então, depois de alguns anos, a gente tem a oportunidade de chamar a atenção desse cara, que para mim é uma das maiores referências hoje em empreendedorismo, liderança do Brasil, alguém que saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro
chegou ao patamar de bilionário, pô, é muita geração de valor nas costas. Ele gerou muito valor em escala, seja para o time ou seja para o mercado, né? Levando inglês para as pessoas. Cara, um privilégio assim absurdo. A gente aprende demais com ele. É um cara super simples, super humilde. É um cara que, enfim, surpreende na simplicidade das atitudes dele e também na força motora que ele é como empreendedor, como um cara visionário, como um cara que vai para cima, como um cara que poderia já ter parado já talvez algumas décadas e continua na linha de frente, continua no campo de batalha, pelo propósito, pelo impacto, pela oportunidade mesmo de estar fazendo outras pessoas crescerem. Eu sempre falo que o sucesso ele é altruísta, porque você só vai crescer se você fizer outras pessoas crescerem. E a estagnação é extremamente egoísta. Eu não gosto dessa história do quiet quitting ali, né, de fazer o mínimo necessário. É um tremendo de um egoísta que está falando isso. Porque você ficar na tua zona de conforto, no teu sofá, acomodado, a tua falta de trabalho, a tua falta de desejo e ambição vai não permitir ou vai fechar o caminho para outras pessoas poderem crescer. E, inclusive, é um dos meus propósitos hoje. Algo que me move hoje é eu continuar crescendo, porque eu sei que se eu continuar crescendo, eu vou contratar mais pessoas, eu vou dar mais pessoas, eu vou impactar mais pessoas. Para mim, isso é uma força motora hoje. Então, eu sempre falo que a gente sempre tem que tirar o chapéu para quem está tendo sucesso, para quem está crescendo, que ninguém cresce sozinho. Se ele cresceu nesse nível, pensa no Flávio Augusto, se ele cresceu nesse nível, é porque ele gerou valor numa escala absurda. Porque ninguém fez uma transferência benevolente para ele e ele enriqueceu. Não, ele gerou valor, ele entregou um produto que transformava a vida das pessoas. Ele gerou valor para seus colaboradores cresceram de 1 a milhares e milhares, centenas de milhares de colaboradores. Então o sucesso, gente, é algo muito bonito. A gente tem que realmente admirar quem chegou num patamar como um Flávio Augusto, porque o nível de geração de valor dele é em escala. E eu acho que tem que ser o desejo e o sonho de todo empreendedor. Não só gerar valor para 2, 3, 4, 5 colaboradores, para 50, 100 clientes. A gente tem que querer mais, porque o nosso sucesso vai beneficiar toda uma rede, toda uma sociedade, uma cidade, um país. Tenho muito orgulho de falar que hoje a Conquer tem a nossa identidade no nosso país hoje, com os cursos que a gente entrega, com o bem que a gente causa. Existe um mercado de trabalho antes da Conquer e um mercado de trabalho depois da Conquer. Isso é muito especial, gente. Muito bom. Isso tem que ser a ambição de todos nós empreendedores, cada um nos seus segmentos, né? Com certeza. Muito legal. E bom, os 7 anos? 7 anos, difícil, gente. É difícil falar. No meio cruzando ali, estratosfera, mano. Não, é difícil. Eu vou trazer uma outra pergunta que me fazem muito em entrevista. Pô, você imaginava que você chegar aonde você chegou? Você ambicionava isso? Eu sempre falo que a gente, fazendo uma analogia, um paralelo, a gente vai subindo uma montanha. E à medida que você vai subindo uma montanha ou escalando essa montanha, os teus horizontes se ampliam. Você passa a enxergar outras coisas, passa a desejar outras coisas, objetivar outras coisas. Então essa é a jornada empreendedora, né? Eu não imaginava que ia estar onde eu estou hoje, mas à medida que você vai subindo, você vai tendo outras visões, outros horizontes, tuas referências vão aumentando, tua ambição também aumenta, né? E, enfim, você vai desejando mais, vai querendo mais, vai visualizando outros objetivos. Então, eu acho que é muito difícil falar os próximos 7 anos. A Conquer mudou tanto nos últimos 7 anos que é muito difícil falar o que a gente vai ser para os próximos 7. Mas algo que a gente está batendo muito na tecla hoje é se consolidar como a maior e principal escola de negócios do Brasil, né, com as nossas pós-graduações que já são uma referência hoje no país de liderança, gestão de projetos, marketing, gestão estratégica de negócios, que eu super recomendo para quem é empreendedor. Enfim, essa consolidação com esses 2 produtos, é isso que a gente quer escalar. Que a gente está muito na fortaleza de canais de venda, muito mais do que ampliação do leque de produtos, que já foi. A gente já teve alguns anos que a gente expandia, seja por unidades físicas antes da pandemia, depois da pandemia a digitalização acabou a expansão física. Para nós acabou sendo muito bom, né? A gente saiu de 13 unidades em 8 cidades para mais de 100 países, né? Com a pandemia. Então nossa escalabilidade ela subiu, ela se exponencializou. E há alguns anos a gente cresceu sempre também aumentando o portfólio. Hoje, graças também à filosofia do Flávio, a visão do Flávio, a gente está muito na linha de concentração dos atuais produtos que já são excepcionais, são os melhores que tem no mercado, agora escalar, levar eles para mais pessoas, cada vez mais pessoas. Sair de 5 milhões de alunos para 6, 7, 8, 10 milhões de alunos. E um grande objetivo nosso, tivemos uma pesquisa recente da DataSenso, que é um dos maiores institutos de pesquisa do Brasil,
E eles fizeram uma pesquisa com os nossos alunos, foi muito interessante, uma pesquisa bem aprofundada, bem detalhada. E a gente já gerou em aumento de remuneração 611 milhões de reais para os nossos alunos. E o nosso objetivo, a gente fala, é chegar no 1 bi, né, de aumento de remuneração gerado para os nossos alunos. O ROI, né? Garantido, né? Isso daí tá batendo a porta, porque, cara, o resultado bom. Eu sou cliente, né, da Conquer também, e tive na imersão, que foi a primeira imersão. Foi a primeira imersão, vamos dizer assim, pós-pandemia foi a primeira imersão. Nesse modelo foi a primeira imersão. E, cara, incrível os detalhes. Muito legal. Né? A experiência, pô, que nem aquele primeiro dia no Interlagos lá. Pô, cara, que é aquilo? Nossa. Os caras com fone pra não perder o negócio. Cara, que experiência. Eu fiz gestão estratégica do negócio. Ah, que legal. Pô, foi incrível, cara. Incrível. Assim, o Conquer começou com a Conquer Plus ali, né? Uhum. Foi dando um aperitivinho, comecei com os online lá, participar das lives lá, né? Que legal. Aperitivo. Geralmente o aluno começa com o Conquer Plus, depois vai para pós-graduação e depois a imersão. Nossa. Conquer Plus, gente, eu falo que é inegociável. Essa você tem que ser um assinante. Não, cara, Você tem que ser. sensacional. É muito barato. Eu falo que é uma Ferrari que a gente entrega a preço Cara, extremamente acessível. Inclusive, até tem um rapaz que tá com a gente ali agora, assim, ele tem 17 anos, tá iniciando a vida agora, precisa aprender realmente a viver o tronco, Perfeito. as habilidades de tronco, vamos dizer assim. E eu fiz uma trilha para ele, peguei meu Conquer Plus, que eu já assisti quase todos lá, né? Mas não cancelo para as novidades lá, né? Daí eu peguei e falei para ele assim, cara, faça essa trilha aqui, montei a trilha para ele. Que legal. Pô, então inclusive isso é até interessante, pro cara fazer uma playlist. A gente tem. Tem? Opa. É que você é assinante pessoa física. Assinante B2B, pessoa Tem jurídica, até dashboard, né? tem dashboard, você consegue acompanhar todo o progresso dos seus colaboradores, você consegue segmentar por área, consegue criar trilhas. Então, para o time comercial, eu quero curso de negociação, influência, comunicação, enfim, os cursos que você quiser. Para o time de marketing, a gente tem mais de 30 cursos de marketing, você cria toda a trilha de marketing. Time de finanças, você faz a trilha da área de finanças, você consegue ver o progresso, quantos cursos se matriculou, tudo. É bem legal, é bem legal. E esse daí, eu pegando esse gancho, né? Cara, faça esse daqui no final. Ele tá 60 dias só estudando, ainda não meteu a mão na massa, né? Agora tá para começar o rolê da mão na massa. Falei, cara, se terminar isso aqui, eu tenho certeza que a tua percepção de mundo vai mudar. Vai mudar. Perfeito. Entendeu? Então o cara tá ali, ó, que concluir, veio falar comigo, daí sim nós vamos para as habilidades técnicas, né? Primeiro aprenda a viver. Eu falo pros caras, cara, André, como que faz pra trabalhar ali, cara? Primeiro, você tem que querer ter um Porsche e ter noção de mundo. Ué, como assim querer ter um Porsche e noção de mundo? Porque eu sei que se o cara quer ter um Porsche, o cara tem um mínimo de ambição. E se o cara tem noção de mundo, significa que tem, no mínimo, ele tem consciência da energia que ele vai gastar pra ter um Porsche. Então, se o cara tem essa energia, tem essa consciência, já tá valendo. É que nem o lema, né? Fala, né? Contrata jovens, inteligentes... E dele usa, né? Pobres e com verdadeira intenção de ficar rico. Né? Não, a ambição é um critério muito importante. Tem gente. que ter, cara. Tem que ter. Tem que ter. Eu falo que um importante papel do líder é não só descobrir, mas criar ambição nos seus liderados. Porque, infelizmente, a realidade é muito cruel e tem muitos liderados, equipes nossas, que não têm referência. A referência dele é o tio que ganha um salário mínimo e meio. Que anda com um carro de 2015. E é a grande referência. É a pessoa que é a referência do bairro. Então, nós, como líderes, a gente tem um papel muito importante. Além de trazer visão para o nosso liderado, além de trazer pertencimento, importância, fazer ele acreditar nele mesmo, também é a gente apertar o botãozinho das ambições, o botãozinho das referências. Ele entender aonde ele está e onde ele pode chegar a sonhar. Quebrar aqueles limites que a sociedade, o ensino tradicional e o contexto dele impuseram. Lembrando que sempre ambição é muito diferente de ganância, né? Sim. Total. A ganância, o cara vai passar por cima de valores, de pessoas, relacionamentos, vai deixar um rastro. A ambição não, o cara ele vai pensar, poxa, eu posso fazer algo a mais, igual o Wendel falou, que além de me servir, o dinheiro vai tocar outras pessoas, vai ajudar a sociedade. É bem transformar diferente. de vida, é totalmente crescer, diferente. é trazer mais bem-estar, Outra mais realidade, acesso, isso aí. uma boa realidade para sua família, para quem está por perto. Com certeza. Meu irmão, os caras que estão... Sei que essa agenda dos caras aqui é tensa, né? Então nós vamos ter que ir caminhando para o fim. Mas o papo tá top e tinha algumas coisas aqui que eu vou deixar na manga, quem sabe uma próxima oportunidade pra gente estar junto aí. Mas eu queria que você deixasse um recadinho final pra galera,
os empresários, empreendedores aí, empreendedores, né, que estão realmente arriscando a pele todo dia por acreditar em sonho, né? O seu então é um negócio de sucesso. Que recado que você deixa pra essa galera aí? Cara, O cara hoje que tá do lado do Flávio Augusto, que é uma das maiores referências aí, que tá sendo mentorado, né? Porque, pô, imagina, né, cara? Cada ligação de 10 minutos é uma mentoria com o cara, né? Então, tem muito conteúdo. E quando o Flávio liga, é 50 minutos pra frente, gente. Não tem conversa rápida com Flávio, liga pra mim que eu tiro aqui, mas tô à vontade aqui pra... É uma honra. Bom, se eu pudesse falar, são várias coisas que eu poderia ou gostaria de falar para quem é empreendedor. Algo que eu falo muito pro meu time: impaciência com as suas atitudes, com as suas ações e paciência com os seus resultados. Tá? Muita gente tem impaciência com o resultado, quer ver logo o resultado, mas quando você vê o nível de esforço, dedicação, entrega, de ação, de execução, é pífia, é muito pequena. Então seja impaciente com o teu fazer, com as tuas ações e paciente com o resultado. Se eu pudesse trazer um ponto, é isso. Segundo ponto, muita humildade, para sempre estar querendo se alimentar de coisas novas, aprender, evoluir. Né? O que a gente sabe hoje muitas vezes não se aplica amanhã, então a gente tem que estar numa constante evolução. O Jeff Bezos, fundador da Amazon, fala, né? Hoje o perigoso é não evoluir, então a gente tem que ter a convicção e a certeza que a gente está evoluindo, e para isso a gente precisa ser humilde. Sendo humilde, a gente vai escutar o nosso cliente, a gente vai escutar o nosso time. Então um pilar extremamente importante. Segundo, eu diria a humildade. E terceiro, acredita em você, persevera, né? Tem que ter os 2 P's, né? A perseverança e a paciência, voltando à paciência, né? A gente precisa perseverar, gente. É difícil empreender, é desafiador. Acho que a jornada empreendedora é que nem um eletrocardiograma, né? As pessoas às vezes acham que o sucesso é linear, uma linha reta. Isso é uma mentira. O dia que tiver uma linha reta, você já morreu. Você não está mais vivo, não está mais respirando. É assim mesmo. É literalmente assim. Agora, se você está tendo altos e baixos na montanha-russa, é porque você está vivo. Faz parte, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo um dia está no topo, vai conquistar o mundo no dia seguinte, meu Deus, vou quebrar. Faz parte da realidade de todo empreendedor, independentemente da posição. Ah, mas o cara é gigante, o tombo é maior, você é gigante. É isso aí. Mas o tombo e o abismo existe para todo mundo, tá? Então, normalize o desconforto, normalize as dificuldades, normalize que o resultado não vem da noite para o dia, normalize que cada noite virada, todo o suor, todo o sacrifício, toda a renúncia importa, vai fazer diferença, e algo que eu acho muito importante também é entender que o que a gente faz no escuro que é o que nos coloca na luz. Muitas vezes as pessoas pensam muito no palco, na visibilidade, no Instagram. Joga fora tudo isso, foca no teu processo, foca no dia a dia, foca naqueles momentos que ninguém tá vendo, que sempre, o resultado sempre vem. O trabalho sempre devolve, né? Caramba, hein, mano? Legal. Sensacional. Hein, pessoal? Curtiram? Cara, finalizou com chave de ouro, não podia ser diferente. Bateu um golaço. Legal. Wendel, meu irmão, obrigado, cara, por ter compartilhado tanta consciência com a gente, né, Pedro? Hoje aí, cara, foi realmente sensacional. Tenho certeza que isso daí vai atingir várias pessoas e impactar elas, né? Como hoje eu todo mundo fala assim, pô, André, e daí? Qual o propósito do podcast, né, cara? Eu falei, pô, antes de pulverizar a consciência, cara, o aprendizado que eu tenho aqui é pai do céu. MBA, mestrado, tudo vai aqui nessas mesas de podcast aqui. Mas, meu irmão, obrigado mais uma vez por esse momento incrível que você teve com a gente aqui, ter disponibilizado esse tempo aí, sensacional, tá? A casa é sua, sempre fique muito bem à vontade para usar esse canal aqui também, para comunicar com a galera e expandir. E sucesso nos negócios aí, eu tenho certeza que é só o início de uma jornada muito linda e incrível que a Conquer está agora, e tem muita coisa incrível para vir aí. Legal, para todos nós, uma honra estar aqui, espero ter contribuído de alguma forma e tamo junto, contem comigo e contem com a Conquer também. Show de bola. Pedrão, meu irmão, mais uma vez, obrigado aí, né? Agradeço. Também eu sei dos desafios de deixar aí os negócios, os bebezinhos pequenos em casa para estar aqui com a gente hoje. Então, meu irmão, cara, você é um cara realmente diferenciado, imagina, né? Muita admiração também, né, por você e pelo movimento que você está fazendo, conta com a gente sempre. E aqui a casa é tua também. Eu agradeço aí todo o time aí. Valeu. Maravilha. Move Negócios, obrigado, porque quem paga a conta aí, Valdinei, né? Muito obrigado por acreditar nesse projeto. Tem o sócio, ele que abre a mão, abre a carteira, né? Para manter a gente aqui. Agradecer também nosso patrocinador aqui, Mais Um Café, que mandou um cafezinho quentinho para nós aqui, os produtos realmente de alto nível, né? Para nós aqui, eu que sou um alto... Eu admiro, na verdade, o café, a bebida em si, né? Tomo alguns cuidados. Mas baita queijo de empreendedorismo também. Não, com certeza também, com certeza. Em breve os caras vão estar aqui também conversando com a gente aqui. Obrigado, Mais Um Café também pelo carinho e acreditar no nosso projeto aí. Arquivo 101. Tavinho, muito obrigado, irmão, mais uma vez pela parceria. O Caio também, que faz todo o nosso movimento aí de organização
do podcast. Beleza? Time, obrigado, tamo junto e vamos ao próximo aí. Sucesso pra nós. Vamos que vamos, tamo junto. Valeu.